Fala, engenheiros, William na área, e hoje nós trataremos sobre pêndulos simples, sendo mais específico. Antes de partirmos para pêndulos simples, é importante lembrarmos como ficou a equação diferencial, quando nós tratamos movimento retilíneo. Para o movimento retilíneo, nós temos massa vezes aceleração, mais a rigidez multiplicado pela deformação, que é igual a zero. Nós tivemos essa equação diferencial. E a partir dessa equação diferencial para movimentos retilíneos, nós, conseguimos obter a frequência natural. E essa frequência natural é em radianos por segundo. A frequência natural foi dada pela rigidez dividido pela massa. Ok. Para encontrarmos a equação diferencial, foi necessário utilizar a segunda lei de Newton. Destaque importante. Para encontrarmos a equação que governa o movimento da massa em uma massa em vibração, com movimentação na vertical, movimentação retilínea, nós conseguimos obter através da segunda lei de Newton. E a segunda lei de Newton vai dizer o seguinte, que a massa vezes a aceleração, segundo a derivada da posição desse corpo, vai ser igual ao somatório das forças que atuam sobre esse corpo, ou força resultante. Você também pode escrever dessa forma. Só que isso aqui é para movimentos retilíneos, para movimento retilíneo. Só que a ideia, o quesito, é que também vai existir, eu posso tratar a segunda lei de Newton a partir de movimentos angulares. Eu posso fazer isso também. Então, para movimentos angulares, nós vamos ter que calcular a inércia multiplicado pela aceleração angular, que vai ser igual ao somatório dos momentos que estarão envolvidos no processo. Ok? Então, com isso, nós vamos ter também, se você for comparar essa equação com a equação anterior, você vai perceber, pô, inércia, resistência ao movimento angular, massa, resistência ao movimento retilíneo. Não quer dizer que a massa não seja também uma forma de resistência ao movimento angular. Ela é, só que ela vai estar dentro de uma fórmula, ela vai estar dentro de algo maior. A inércia tem uma certa fórmula, e essa fórmula vai estar embutida a massa. Ok? A massa vai estar dentro aqui da inércia. A inércia pode ser calculada como um exemplo aqui de cálculo da inércia, tá? Massa multiplicado pelo raio de giro ao quadrado. Pronto. Tem a massa dentro. Enfim, mas a inércia você pode considerar, inércia de massa, considerar como uma resistência ao movimento angular, enquanto que a massa é a resistência ao movimento linear. Aí você vai ter a aceleração linear, e aqui você tem a aceleração angular. Aí do outro lado você entra com o somatório de todas as forças envolvidas no processo. E aqui você vai ter o somatório dos momentos. Já que a gente entra com ângulo, aqui nós vamos ter o somatório dos momentos que vão atuar sobre o processo, sobre o sistema. Perfeito, então dá para perceber que há uma certa analogia em relação aos movimentos angulares, segundo a lei de Newton, baseando-se aqui na segunda lei de Newton, movimento angular, e em relação ao movimento retilíneo. Agora, o interessante é que aqui você vai ter, pela equação do movimento, ainda tratando com vibrações livres não amortecidas, tá? Vibração livre, não amortecidas. Vamos ficar com I, a inércia multiplicado pela aceleração angular, e rigidez multiplicado pela posição angular, que vai ser igual a zero. Vibração livre, não amortecida. A mesma coisa aqui também foi para a vibração livre não amortecida. Ok? Se deu igual a zero, a vibração é livre. Então, o interessante aqui que a gente pode questionar é como é que vai ficar a frequência natural para esse tipo de sistema. Esse tipo de sistema ele vai pegar a rigidez também, só que aqui dividido pela inércia, raiz quadrada. Tudo isso em questão pode ser dado por radianos por segundo, assim como a gente tem aqui a unidade em radianos por segundo. Beleza? Perceba que aqui agora a gente já entrou na pauta pêndulo simples. Entramos na questão de pêndulo simples. E agora entrando na questão de pêndulo simples, nós podemos tratar a equação do movimento a partir do movimento majoritário, que é o movimento angular. O movimento principal de um pêndulo,
Claro que vai ser um movimento angular. Então, nós podemos tratá-lo como a segunda lei de Newton para movimentos angulares, inércia, θ dois pontos, no caso, aceleração angular, que é igual ao somatório dos momentos. Perfeito, tá aí. Então, com isso, nós podemos obter essa relação. Só que antes disso, ó, nós devemos calcular a inércia primeiro. Então, a inércia para pêndulo simples, considerando que o fio seja inextensível e a massa desse fio seja desprezível, ou seja, só tem um ponto aqui localizado de massa, tá? Ponto localizado de massa, essa massa é massa M, preso nesse fio, e o fio é inextensível, e a massa desse fio ele é desprezível. Então, a inércia desse sistema vai ser dado por a massa multiplicado pelo raio de giro ao quadrado. Simplesmente isso. Claro que isso vem de uma fórmula muito maior, pelo teorema de Steiner, mas para pêndulo simples, ó, eu já vou colocar o formato da fórmula simplificada. Massa multiplicado pelo raio de giro ao quadrado. Isso vem da fórmula da teoria dos eixos paralelos, I0 mRg ao quadrado, só que como o fio ele tem massa desprezível, esse zero é zero. Enfim, eu vou tratar mais adiante, quando for expandir no curso, eu vou tratar mais adiante em relação a esse zero. Por enquanto, pêndulo simples, inércia, massa, vezes de giro ao quadrado. E ponto final. E um grande detalhe aqui, tá? Grande detalhe. Aqui, esse tipo aqui que a gente vai tratar, vai ser uma questão. Um exemplo em forma de questão. Obter a equação do movimento do corpo, frequência natural e período. Ok, a segunda ideia que nós podemos ter aqui, que nós podemos tratar, é a seguinte situação. Para esse tipo de sistema, o fio ele é inextensível, tem massa desprezível. Nós não vamos ter deslocamento estático. Nós não vamos ter deformação estática. Então, engenheiro de plantão, fica a dica aí, tá? Se o sistema tiver deflexão estática, o peso não entra na jogada, porque se eu tenho deflexão estática, vai ser aquela deformação do sistema, no caso, deformação da sua mola, né? Considerando aquele sistema que a gente analisou, que foi o movimento retilíneo da massa mola, nós tínhamos lá o sistema, vibração na vertical, e tínhamos deflexão estática. Essa deflexão estática era o que absorvia lá e segurava o peso do corpo. Sendo assim, o peso não entrava na jogada, não entrava na equação diferencial para descrever a vibração. Se o sistema não tem deflexão estática, ó, o fio ele é desprezível, já começa por aí. O fio ele é inextensível, tá? Inextensível, já começa por aí. Não tem deflexão estática. Não vai ter nenhuma deformação aqui que eu vou fazer com que segure esse peso. Que vai estar segurando o peso aqui seria o que? A força normal do teto, que está preso ao fio, que está preso à massa. É simplesmente questão de ação e reação, não tem deformação, tá? Não tem deformação, senão a deformação é totalmente desprezível, ok? Então, nesse caso, o peso vai entrar na jogada. Tanto é que ela vai fazer o papel de rigidez da mola, já que aqui não tem mola para a questão do pêndulo. Ele vai oscilar de um lado para o outro, entrando na definição da vibração, oscilação em torno de ponto de equilíbrio, oscila de um lado para o outro, ok? E sendo assim, você não tem mola, o que é que vai fazer esse corpo retornar? Ele está sempre retornando, passando pelo ponto de equilíbrio. O que é que vai fazer isso aqui? Justamente é o peso. Então, o peso ele vai influenciar sim na questão da vibração. Perfeito. Agora que a gente já sabe disso, nós podemos colocar aqui o peso do corpo. É o peso do corpo, vou chamar de peso, ele sempre aponta para baixo, para o centro geométrico da Terra. Só que com isso, eu posso fazer uma decomposição aqui, ó. Uma decomposição, sendo que essas decomposições, elas terão um ângulo de 90 graus entre eles. Entre as decomposições, tá? Um ângulo de 90 graus. Porque isso aqui vai facilitar no cálculo do momento, ok? Então, você vai ter um P, que eu vou chamar de PY, e aqui eu vou chamar de PX. Supor que a gente rotacionou lá o XY, pronto, ficou assim. PX e PY, ok? PX e PY. E esse PX e PY ele faz 90 graus com a linha horizontal. A linha, na verdade, não é horizontal, né? Mas ele faz 90 graus com a linha, com o comprimento do fio, que é inextensível. E PX ele se alinha de fato a esse comprimento do fio, ok?
Então, a decomposição que a gente fez foi a partir desses fatores. Ou seja, se tiver tudo dentro desse quesito, aqui vai estar contido o θ, o ângulo θ. Então, aqui nós temos o ângulo θ. Repare, mesma linha vertical, a gente vai ter o quê? O mesmo ângulo θ. Então, traduzindo isso aqui para cá, eu vou trazer para cá, tá? Você vai ter PY, você vai ter PX nessa situação e você vai ter o P. E dá para a gente fazer aqui pela era do paralelogramo, né? A gente fechar aqui um paralelogramo para identificar o que é que vai acontecer com essas forças. Aqui você tem P. E aqui você tem um ângulo θ. Agora repare, esse PY ele pode ser traduzido para cá, ele pode ser passado para cá. Projeção, é uma projeção, ó. Você vai ter PY. Sendo assim, eu posso, isso aqui que eu estou fazendo é a regra do polígono, tá? Eu posso utilizar a questão do seno e cosseno para encontrar as relações de Px e Py com P. Então, aqui a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que Py ele vai ser igual a P cosseno de θ, na verdade, o seno de θ, vamos fazer pelo seno de θ. Seno de θ ele vai ser Py, cateto oposto, sobre hipotenusa P. E o cosseno de θ, cosseno do ângulo θ, ele vai ser Px sobre a hipotenusa P. Ok? Então, sendo assim, nós podemos dizer que Py ele é igual a P seno de θ e que Px ele vai ser igual a P cosseno de θ. Só que a ideia aqui é trabalhar com pequenos ângulos, porque por aproximação, série de Taylor, a gente linearizando também, que a gente vai considerar aqui a questão desse sistema, um sistema que pode ser linearizado. E para ser linearizado, o mais simples possível, no caso, é que a gente trabalhe com pequenos ângulos. Trabalhando com pequenos ângulos, para pequenos ângulos, pequenos valores de θ, nós vamos ter que o seno de θ ele vai ser igual a θ e o cosseno de θ ele vai ser igual a 1, simplificando o sistema. Essa é a ideia. Então, com isso, nós teremos que Py ele vai ser Pθ, ok? Ele vai ser Pθ, θ em radiano, tá? Detalhe. E o Px ele vai ser P vezes 1, que é P. Somente P vezes 1, que é P. Nada que falar sobre isso, né? Então, aqui a gente vai ter o seguinte agora. Nós podemos fazer a inércia multiplicado pela aceleração angular, que é igual ao somatório dos momentos. E com isso, nós podemos identificar, a inércia vai ser quem? Inércia, massa vezes raio de giro. Raio de giro vai ser a distância do centro que você tem da massa. Você está onde você tem de fato a massa, até o ponto de giro, o ponto de referência que vai ter o giro. Nosso ponto de referência é nessa extremidade. Daqui para cá, nós vamos considerar que vai ser de fato o comprimento do fio. Considerando essa massa como um simples ponto, nós vamos considerar que o comprimento do fio é que vai ser o seu raio de giro. Então, a inércia ele vai ser dado pela massa multiplicado pelo L ao quadrado. A inércia de massa, mL ao quadrado. E agora que a gente entrou nessa definição, nós podemos obter a seguinte ideia aqui agora. A inércia é mL ao quadrado. Θ dois pontos, somatório dos momentos. O somatório dos momentos vai ser força multiplicado pelo braço. E como a gente fez a decomposição do P, e está mais fácil para calcular o momento agora, nós vamos ter, se eu tenho 90 graus em relação ao braço, no caso PY, 90 graus em relação ao braço, o braço é tudo isso aqui, tá? Tudo isso aqui. Até lá o ponto de giro, que é esse ponto aqui. Ok? Deixando bem claro aí essa situação. Então, podemos dizer que o PY ele vai ser um momento negativo. Porque perceba, ele força um giro contrário ao meu giro padrão. Meu giro aqui que a gente adotou como movimento para fazer análise, para fazer a equação diferencial, foi o giro no sentido anti-horário. E o PY ele força o sentido horário. Essa é a ideia. Então, aqui vai ser menos PY multiplicado pelo braço sendo o L. 90 graus, então é só a força multiplicada pelo braço. Essa é a ideia. Agora perceba comigo, Px atuando 0 graus ou 180 graus em relação ao braço, ele não gera momento. Essa é a ideia. A força Px, perceba, ela está de forma linear
na mesma linha reta do próprio braço que é o braço L. Então, não gera momento. Força na mesma linha de ação do braço não vai gerar momento. Então, aqui vai ser zero. Ou seja, para a gente, nós só teremos ml ao quadrado, θ dois pontos, que é igual a menos o py. Pô, o py é pθ. Ficaremos com pθ, braço. Lembrando que o peso, P, no caso P, ele é massa vezes gravidade, normal, como a gente já conhece. Pode ser passado para o outro lado, vai ficar ml ao quadrado θ dois pontos, mais P Lθ. Já deixando aqui naquele formato onde a gente identifica a inércia e o K, a rigidez, né? Como eu falei, o peso aqui seria a representação da rigidez, a representação da rigidez lá para a equação diferencial no formato retilíneo. E a gente analisando movimentos angulares. Agora perceba, eu posso melhorar essa situação? Posso melhorar. Para a equação diferencial finalizada aqui, nós podemos colocar, aqui vai ser, eu posso colocar ml ao quadrado, θ dois pontos, mais mgl, θ que é igual a zero. Agora perceba, posso cortar os m's, que é dividir toda a equação por m, tanto o segundo membro também, só que zero dividido por m é o próprio zero. Então, não mudou muita coisa. E dividir o L, dividir toda a equação por L. Então aqui tira L, um dos L's, né? E aqui vai tirar um L. Ou seja, nossa equação vai ficar somente Lθ dois pontos mais Gθ, que é igual a zero. Beleza, nós temos isso na equação. Para a frequência natural, nós podemos obter a frequência natural da seguinte forma. Olha que interessante. A frequência natural ela pode ser regida por PL dividido por ML ao quadrado. Lembra que eu falei que seria o K? Aqui a representação do K. Ó, representação do K, da rigidez, que é aquele que multiplica a posição, nesse caso a posição angular. E a representação da nossa massa lá para o movimento retilíneo. Esse cara aqui é a inércia. Então a rigidez é o K sobre a inércia. A inércia é ml ao quadrado. Raiz quadrada, pronto, você tem a frequência natural. Só que aqui, ó, se você perceber, você pode cortar aqui, você pode cortar aqui. Aí vai ficar só frequência natural mg dividido por ml, onde eu posso cortar massa e eu só vou ter frequência natural igual a gravidade dividido pelo braço. Que a unidade pode ser dado aqui, se a gente trabalhar tudo no SI certinho, pode ser dado em radianes por segundo, tá? Como já foi mencionado anteriormente. E caso queira passar aí para encontrar a frequência em Hertz, frequência natural, porque a frequência natural aqui a gente já sabe, ele é dado em radianos por segundo. E pelo menos aqui no SI. E a gente pode passar isso para a frequência natural Fzinho, que é em Hertz. Esse Hertz ele pode ser calculado da seguinte forma: frequência natural sobre 2π. Não mudou nada. Você percebe aqui, né, engenheiro? Que não mudou nada. Tá percebendo aí, né? E aqui a frequência vai estar sendo escrita em Hertz. Caso queira encontrar aí o período é somente 1 sobre a frequência natural, sobre o F em Hertz. E isso aqui vai nos dar o período em segundo. Show de bola. Tudo kit aí. Então, engenheiro, se liguem. Recapitulando, o número 1, que é o movimento do corpo, nós já encontramos, está aqui. Recapitulando, nós encontramos e ele está aqui, lado direito. E a frequência natural também nós encontramos, ele está aqui, seria o número 2. E o período que a gente vai ter, a gente primeiro tem que pegar a frequência natural em Hertz, aquela situação, é 1 sobre 2π multiplicado pela frequência natural em radianos por segundo, gravidade sobre o comprimento do fio, e com isso fazer o que agora? A inversão. F elevado a menos 1 vai ser o período. Então aqui a gente vai ter a equação do período. Nós já temos aqui as equações, agora a equação do período vai ser o quê? Vai ser, pô, 2π ele sobe, né? 2π L sobre G, raiz quadrada. É isso aqui que a gente vai ter. Utilizando aqui propriedades de radiciação, propriedade de potência também, porque o LV é menos 1, F é menos 1, sobe 2π, aqui você pode separar, né? Lembrando que você pode tratar assim também por propriedade de radiciação, tá? Ó, para quem não se lembra aí. Então, se eu fizer aqui a elevar a menos 1, F elevado a menos 1 vai ser quem? É o período, né?
vai ser o 2π, a gente já sabe que sobe, só que sobe também do outro lado, vai ser raiz de L sobre raiz de G, que é a mesma coisa de 2π raiz de L sobre G. É a mesma coisa, tá? Detalhe, só fiz direto. Que, como eu falei, ele no final, estando no SI, podemos colocá-lo em segundos. Beleza? Checkmate, né? Checkmate aí, né?